Minha história começou lá em 1995, né? Quando a minha família me adotou. A minha família, a minha história é muito baseada no meu testemunho sobre a adoção, porque eu fui adotada desde antes do ventre da minha mãe. Então, tudo aquilo que eu construí na minha vida, até ministerial, com Jesus, tudo passa desde da adoção, desde a minha concepção, sendo bem sincera. Eu tenho uma mãe, né? Óbvio, né? Que pra nascer eu precisei ter uma mãe. Mas quando a minha mãe biológica se chama Neuza, Certo. né? A Neuza, ela engravidou de mim, ela já tinha 2 filhas quando ela engravidou de mim. E veio de uma realidade muito precária, né? Eu vim de uma realidade de um lugar mais pobre, mais periférico lá de Viana. Mas a minha família adotiva é uma família mais bem de vida, vamos dizer assim. E a Neuza já era uma realidade muito pobre de lá. E ela já tinha 2 filhas e ela não podia mais ter mais filhos, né? Porque ela não cuidava, no caso. Ela teve as 2, minha avó cuidou, e aí ela engravidou de novo, e a minha avó falou que não ia cuidar mais da terceira gestação. Então ela decidiu encerrar, vamos dizer assim, com a gestação, tentou um aborto, não conseguiu, graças a Deus, né? Por isso que eu estou aqui. Não conseguiu. E aí ela foi tentar de fato, né? Você que tem 60 mil filhos sabe que no começo da gestação não tem alimentos que não podem ser comidos. Sim. Então ela foi até o supermercado, que era do lado da casa dela, comprar, do lado de fato, assim, comprar alguns alimentos pra poder fazer o tal do aborto espontâneo. E quando ela entrou, uma mulher chamada Edna, que é minha mãe adotiva, Dona Edna, uma mulher usada por Deus, pregadora da palavra, intercessora, minha mãe é maravilhosa. Olhou pra ela e a Virgem Maria falou com minha mãe assim, ó, Edna, essa mulher, ela tá grávida, pede pra ela o bebê. Ela vai tentar tirar, pede pra ela o bebê. Então, quando a Neuza entrou, minha mãe olhou pra ela e falou, Neuza, não faz isso não, dá pra mim essa criança. Meu Deus, ó. Maluco. Profundo isso, hein? Doideira. Até me arrepio, saudade, Mas mãe, é. te amo. Mano, Arrepio inteira, desse jeito. Carismática raiz, Você vê hein, que é uma velho? pessoa A minha mãe é. Que anda no espírito, né? Pra ter Minha um- mãe é, gente, de verdade. Demais. E aí a Neuza ficou sem entender, porque, tipo, era muito magrinha, não tinha nada. Como que ela sabe que eu tô Aham. grávida? Então, a partir daquele momento, eu já fui adotada. Antes mesmo de minha mãe saber se eu era homem ou mulher, a Neuza entendeu e olhou pro fundo dos olhos da Edna e falou que daria, só que a Edna olhou pra ela e falou, ó, mas eu entendo que se nascer e você olhar nos olhos dessa criança e quiser ficar com ela, porque quando a gente olha Já, diferente, eu vou entender, mas nada vai faltar pra essa criança. A Neuza entendeu e tudo, só que nesse processo da gestação, a minha mãe, a Edna, ela foi cuidando de tudo, fazendo a alimentação da Neuza, dando tudo que ela precisava para que a gestação fosse mais saudável e foi preparando as coisas dentro da casa dela para que eu pudesse vir, né? E quando eu nasci, no dia 2 de julho, eu precisei ficar alguns dias no hospital porque eu fiquei amarela. Como é que o negócio que a criança fica amarela? Como é que chama? Eu não sei, tem que ficar na luz Na luz lá. na luz, azul, é. não é? Você É. tem 60 filhos. Mas eu não sei o É nome porque técnico. popularmente o pessoal fala É. amarelão, só que não é isso, né? Pior que amarelo. nasceu, pior que o último nasceu. Eu fiquei amarela. Aí eu tive que ficar na luz. Aí fiquei uns dias lá ainda. Então. Como é? Eu não vou falar para não botar Tiriça. vergonha. Coloca aí nos comentários. Pesquisa no Google. Ó, lá na quebrada aqui de Guarulhos, a tiriça é como se fosse a piriguete. Eu fui na época, hoje não mais. Vou chegar lá. Mas foi, eu fiquei amarela, precisei ficar mais um tempo. E a Neuza contou pra mim que quando eu nasci, ela olhou pra mim, ela até pensou, ela disse pra Ah, mim ela que olhou, ela até então. pensou. Ela ousou. Ela ousou. Só que aí ela lembrou que uma família que nunca nem tinha me visto, não sabia nem quem eu era, não tinha nem me gerado, queria ficar comigo. E quando ela chegou em casa, que ela viu, assim, dava pra ver da casa dela lá na casa dos meus pais, que a casa dela era um pouco mais no alto, né? Era muro com muro a casa dela com a casa da minha família adotiva. E aí ela viu meus irmãos lá e tudo, ela falou, não é justo, eu vou chamar, porque até porque se eu ficar com ela, ela vai ter tudo, e minhas filhas não. Então, vai ser conflituoso dentro de casa. E aí ela foi e chamou minha família não estava lá, foi no dia 10 de julho, quando minha mãe estava fazendo aniversário, fazendo 39 anos, eu cheguei na casa dela. Aí ela me passou pelo muro. Então eu cheguei dia 10 de julho pelo muro. Gente, pelo amor de Deus, hoje é crime. É tipo a Ângela. Já viu o filme da Ângela? Que ela vai roubar o menino Jesus por cima do muro, assim? Não vi. Eu fui passada pelo muro. A partir do dia 10 de julho eu fiz Caraca, parte. é tipo, passou açúcar aí, vizinha. Passa a criança. Tem uma menina aqui. Aí- Deve ser legal esse testemunho também, Não, mas é na forte. ótica da Edna, né? Ela Muito. contando. A minha mãe, ela conta com mais emoção, ela começa a chorar. Minha mãe falou de mim, ela começa a chorar, Da hora. bichinha. Minha mãe me dá vontade de chorar falando dela. E aí, a partir daquele dia, comecei a entrar pra família Coutinho. E aí, durante um tempo, eu cresci... Eu fui muito amada dentro da minha família. Eu não vou falar que não, porque eles sempre me mimaram muito no quesito amor, né?
Então, quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, a minha mãe ela já estava me preparando para me contar que eu era adotada, porque meus pais sempre tiveram a inteligência, inclusive você que vai adotar ou pretende ou já adotou, é bom fazer isso. Eles sempre colocaram a minha família biológica dentro do meu convívio com a minha família adotiva, ou seja, nos meus aniversários minha mãe tava lá, minhas irmãs, e eu não sabia quem Olha era só. eles. Nossa, Era minhas amigas só. a sua mãe é diferente mesmo, porque assim, geralmente as pessoas tentam afastar e não ter contato Sim. nenhum pra... Não, a minha mãe, ela sempre soube que Deus, ele tinha alguma coisa relacionada à minha vida, assim, ó, e eu nunca nem tinha noção. E aí a minha mãe, meus tios sempre iam nos meus aniversários, aí eu tava falando com a câmera, lembra com Sim, vocês? sim. O meu tio, ele também tinha uma, e ele sempre filmava com uma mente, tipo, quando ela crescer, se ela souber e ela sumir, pelo menos eu tenho umas imagens dela aqui, né? Então, quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, uma amiga minha, que os nossos filhos são nossos reflexos, então ela era o reflexo da mãe dela, fofoqueira. Ela foi até mim e falou: Claira, eu ouvi minha mãe falando de você lá em casa. Eu falei: falou o quê? Falou que você é adotada. Eu falei: que é isso? Ela falou: não sei. Eu falei: então vamos descobrir. Eu falei: vou lá perguntar pra minha mãe. E aí eu fui até o supermercado, que meus pais têm supermercado, e falei: mãe, a fulana, quase falei o nome da menina, a fulana me falou que eu sou adotada. Aí minha mãe já ficou branca, assim. Falei: que é isso? Aí ela: ai meu Deus. Pera, vou te contar. Aí me botou sentada no colo dela e falou: aonde que uma criança nasce? Eu falei: na barriga. Ela falou: só que uma criança mais especial nasce em 2 lugares, numa barriga e num coração. Nossa. Aí eu falei: mas se eu nasci da sua barriga, eu nasci no coração de quem? Ela falou: não, na mamãe você nasceu no meu coração. Eu falei: e na barriga de quem? Ela falou: da mãe das suas amiguinhas, da Mabel e da Lawanda. Só que aí eu não tinha mais contato com a Neuza, porque quando eu ia na casa das minhas irmãs brincar com ela, ela já não morava lá por conta da realidade de vida. Ela foi morar em outro lugar, né? Ela teve mais 2 filhos depois de mim. Ao todo somos 5 de pais diferentes, né? Somos Natasha, Amable, eu, Lawanda e Juan. Juan hoje tá falecido, vai fazer 3 anos que ele faleceu. E aí, nós vivíamos cada um em um canto, ela só teve, né, a gente. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei: meu Deus, minhas melhores amigas são minhas irmãs, eu preciso contar pra elas, que eu brincava com elas todos os dias, eu ia pra casa Olha delas. só, mano. E aí, quando eu fui correndo contar, elas falaram: a gente já sabia. Eu falei: por que vocês nunca me contaram? Senão a vovó ia quebrar, nós não fala.